Fala, Tutanerds, tudo bem? O conceito de VLAN é amplamente utilizado em infraestrutura de rede. Porém, alguns analistas, principalmente de primeiro atendimento, podem ter alguma dificuldade de entender de fato para que serve uma VLAN. Pensando nisso, no vídeo de hoje vamos falar o que é uma VLAN, para que de fato serve uma VLAN e quais são as formas de se configurar uma VLAN. Então, continua comigo. Vamos lá então? Todos estão vendo, a gente vai usar essa topologia para falar um pouco sobre VLAN. Inclusive, essa topologia vai estar aí embaixo, disponível para vocês fazerem o download e seguir a tratativa junto comigo. Com certeza, muitos de vocês já devem ter se deparado com uma topologia, com uma rede bem similar a essa do desenho. Eu estou usando como simulador o IVNG, tá bom? Então vocês devem observar, já devem ter se deparado com topologias muito parecidas com essas, onde todos os ativos eles até estão em suítes diferentes, mas estão na mesma rede IP e vocês vão ver que também estão na mesma VLAN. Então eu vou mostrar para vocês agora como que todos esses ativos conseguem pingar um para o outro sem nenhum tipo de problema. Porém, esse tipo de estrutura não é o mais adequado. Então eu estou aqui com a topologia, aqui eu estou usando o PUT, né, para conectar a configuração, e aqui já tenho todos os elementos abertos, tá bom? Então eu vou clicar aqui em financeiro 1, por mais que esteja VPC, tá vendo lá, ó? O importante é vocês observarem aqui em cima, ó, qual é o equipamento que eu estou conectado no momento. Então eu estou aqui no computador financeiro 1. Vou mostrar para vocês qual é o IP com o comando show IP. Tá vendo lá? O IP dele é 192.168.0.10. Vou olhar, por exemplo, recepção 2. Vou clicar lá, ó. Também está como VPC, tá vendo? Vou dar um show IP. Esse carinha aqui está como 192.168.0.13. E agora eu vou mostrar para vocês o servidor 1. Vou dar um show IP. Tá lá, ó, 192.168.0.50. Observa que esses ativos, eles estão em suítes diferentes, mas estão na mesma subrede IP e vocês vão ver que estão na mesma VLAN. Qual é a situação que acontece por causa disso? Por exemplo, todo mundo consegue se pingar. Quer ver? Eu vou lá no financeiro 1 e vou dar um ping para 192.168.0. Vou pingar para o recepção 1, que é o final 12. Olha lá, está pingando normalmente. Agora eu vou tentar pingar aqui do financeiro 1 lá para o servidor 2, por exemplo, que é o final 51. Percebam que está todo mundo se comunicando. Por que isso está acontecendo? Porque estão todos na mesma rede IP e vocês vão ver que estão na mesma VLAN. Qual é a problemática disso? O fato de você ter todos os ativos na mesma rede IP e na mesma VLAN, eles estão todos dentro de um mesmo domínio de broadcast. O que é esse broadcast? É um recurso que a rede Ethernet tem para descobrir alguém na rede. Exemplo, eu preciso me comunicar com alguém. Então, eu preciso descobrir o endereço físico desse dispositivo. Então, normalmente a rede Ethernet faz o quê? Ela faz uma pergunta na rede, uma mensagem broadcast, aonde todo mundo ouve essa pergunta e só uma pessoa responde, só um ativo responde. Então, a rede broadcast ela tem essa característica, né? A rede Ethernet, por ser uma rede broadcast, ela tem essa característica onde todos que fazem parte do mesmo domínio ouvem a pergunta, mas só aquele determinado dispositivo responde. Então, esse é um problema em redes Ethernet. Nesse momento, por exemplo, pelo fato de estar todo mundo na mesma VLAN, estão todos no mesmo domínio de broadcast. Então, qualquer pergunta feita por qualquer um desses dispositivos vai chegar em todos eles
E isso pode gerar algum tipo de problema com os recursos do equipamento centralizado, que é o switch. Pode haver um consumo de recursos, ou de banda, ou de processamento. Então, vou mostrar para vocês aqui como que todos estão na mesma VLAN. Eu vou entrar aqui no switch de acesso 1, vou subir o Enable e vou usar o comando show VLAN brief. É a saída do comando VLAN, show VLAN, de maneira mais resumida. Olha só que interessante. Mesmo antes de vocês mexerem em qualquer tipo de VLAN, o switch de acesso, que é um switch de camada 2, ele já tem algumas VLANs aqui dentro. VLAN 1, VLAN 1002, 1003, 1004. O mais importante é, essa VLAN 1, que ele chama de VLAN padrão, VLAN default, olha só que interessante. Todas as nossas interfaces já estão nessa VLAN de fábrica, de maneira automática. Então, mesmo que você não tenha feito nada ainda nesse cenário, nessa topologia, todos os equipamentos já estão dentro de uma VLAN, que é a VLAN 1. Isso acontece tanto no switch de acesso 1, como no switch de acesso 2. Vamos ver? Vou lá no switch de acesso 2, vou subir o Enable, Show, VLAN, Brief. Mesma coisa, VLAN 1, que é VLAN padrão, e todas as interfaces já vêm nessa VLAN de fábrica. Isso só comprova o quê? Que, de fato, todos os equipamentos estão na mesma rede IP. Qual é a rede IP? 192.168.0. E na mesma VLAN. Qual VLAN? VLAN 1. Consequentemente, estão todos no mesmo domínio de broadcast. E isso é ruim. Por quê? Porque o consumo dos recursos de dispositivo centralizado podem ser comprometidos por esse tráfego excessivo de broadcast, que é algo padrão em redes Ethernet. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente melhora essa questão? Por isso que existe o conceito de VLAN. O objetivo da VLAN, inicialmente, é justamente quebrar esse domínio de broadcast em domínios de broadcasts menores. Como é que eu implemento essas VLANs? A forma mais fácil de fazer é você pensar em grupos lógicos. Então, olhando para o cenário, já fica claro e evidente que nós temos ali 3 grupos lógicos. Eu tenho o grupo lógico do financeiro, o grupo lógico da recepção e eu tenho um grupo lógico de servidores. Então, eu posso já implementar 3 VLANs para cada uma tratar um grupo lógico desse diferente. Além de eu fazer essa redução do tráfego broadcast, eu posso ainda usar a VLAN para implementar uma camada a mais de segurança na minha topologia, como, por exemplo, restringir o acesso aos servidores. Todo mundo entendeu? Então, basicamente, eu quero que vocês entendam. Cada VLAN vai ser traduzida numa subrede IP e, consequentemente, em um domínio de broadcast. Então, eu gostaria que vocês gravassem VLAN, domínio de broadcast, subrede IP. Vai estar sempre correlacionado esses 3 itens, tá bom? Se vocês quiserem compreender ou falar que eu fale um pouco mais sobre endereçamento IP, comenta aí embaixo, hashtag endereço IP. Lembrando que todos os dispositivos estão pingando para todos, e isso vai mudar quando eu começar a implementar o conceito de VLAN. Então, como é que eu faço? Vou lá no switch 1 e vou mostrar para vocês as 2 formas que eu tenho de trabalhar a criação de VLAN. A primeira delas é eu entrar em Configure Terminal e usar o comando VLAN e o ID da VLAN. Por exemplo, vou criar a VLAN 10, olha lá, e vou dar um nome para ela. Name, por exemplo, financeiro. Está criado. Essa é a primeira forma da gente criar uma VLAN no switch. Configure terminal, VLAN, o ID da VLAN e o número dela. Eu vou dar um exit para voltar um nível.
E vou mostrar para vocês agora qual é a segunda forma de eu criar uma VLAN. Eu vou associar uma interface numa VLAN que não existe. Ele automaticamente vai criar essa VLAN. Por exemplo, de acordo com o nosso cenário, eu vou pegar lá a interface Ethernet 0/3, que vai para o servidor 1, e vou atribuir essa interface numa VLAN 30 que não existe ainda. Aí vocês vão ver o que vai acontecer. Olha lá. Interface Ethernet 0/3. E vou usar isso aqui, ó. Switch port mode access. Por quê? Eu preciso dizer qual é o comportamento dessa interface com relação a uma determinada VLAN. Nesse caso aqui, eu estou dizendo que essa interface ela vai se comportar como uma interface de acesso. O que significa isso? Ela não vai marcar o ID da VLAN quando o quadro Ethernet passar por ela. Por que é importante falar isso? Existem interfaces de trânsito, né, que passam informações de um switch para o outro ou de um switch para o roteador que precisa identificar a VLAN que sai e a VLAN que entra. Para esses tipos de interface, elas não se comportam como modo acesso, elas vão se comportar como trunk. É o caso, por exemplo, no nosso cenário, as interfaces Ethernet 0/0, tanto do switch 1 como do switch 2. Basicamente, é como um prédio com e sem porteiro. Exemplo, um prédio que tenha porteiro é como se fosse uma interface trunk. Ele está ali identificando as pessoas que entram e que saem. Cara crachá, cara. E um prédio que não tem porteiro? Todo mundo entra e sai, ninguém sabe quem vem, quem vai. Isso aí é como se fosse uma interface de acesso. Espero que vocês tenham entendido a analogia. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir a interface 3 numa VLAN que ainda não existe. Eu vou fazer isso aqui, ó. Switch port access VLAN 30. Olha a mensagem que aparece lá embaixo. Ele diz que a VLAN não existe, tá vendo? E ele criou a VLAN 30. Então, pessoal, está aí os dois modos para a gente configurar, ou melhor, criar uma VLAN. Eu posso entrar em Configure Terminal, VLAN, o ID da VLAN e o nome dela. Ou eu posso atribuir uma interface a uma VLAN que não existe. Ele automaticamente vai criar essa VLAN. Vou dar um exit aqui e um exit para sair. E está feito. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Vou fazer a mesma coisa lá no switch 2, tá bom? E vou mostrar para vocês o resultado disso, porque agora é a hora da revisão. Vamos lá? Pessoal, a gente viu como cria VLAN, né? Eu posso entrar em Configure Terminal, VLAN, o ID da VLAN e o nome dela, ou eu posso atribuir uma interface numa VLAN que não existe. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode conferir tudo que foi feito. O primeiro comando é o show VLAN brief. Olha só que interessante. Está criada a VLAN 10 e a VLAN 30. A VLAN 10 com o nome FIM, de financeiro, porque eu criei da primeira forma, né? Configure Terminal, VLAN, o ID dela e o nome. E essa VLAN 30 eu criei de uma forma diferente. Eu criei atribuindo uma interface. Então o sistema ele dá um nome genérico para essa VLAN. Observamos que a VLAN 10 ainda não tem nenhuma interface. Olha aqui do lado direito em ports. E observamos que a VLAN 30 já tem uma interface associada, que é a interface Ethernet 0/3. Qual é a outra forma de eu conferir o que foi feito? Eu posso dar um show running config interface Ethernet 0/3. Olha aqui, ó. Interface Ethernet 0/3 está associada a VLAN 30. Entenderam?
E a terceira forma que eu posso fazer é show interface Ethernet 0/3 switch port. É um comando bem grande, né? Mas eu vou sinalizar para vocês só alguns pontos. Por exemplo, essa aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Ó, Access Mode VLAN 30. Então, como é que eu consigo confirmar o que foi feito? Eu posso usar o comando show VLAN brief, eu posso dar um show honeyconfig interface, ou eu posso usar show interface switch port. Com esses três comandos, vocês já conseguem conferir as VLANs, a configuração da interface e saber como é que está o seu cenário. Qual é o resultado disso? Agora, por mais que todos os dispositivos estejam na mesma rede IP, eles não estão mais na mesma rede lógica, na mesma VLAN. Ou seja, eles não estão mais no mesmo domínio de broadcast. Qual é o resultado disso? Aquilo que pingava antes, agora não pinga mais. Querem ver? Olha só. Eu vou lá no Financeiro 1 e vou tentar pingar para o Financeiro 2. Ping 192.168.0.11. Ah lá, pingou. Por que pingou? Está na mesma rede IP e na mesma VLAN. Agora eu vou tentar pingar o servidor 2. O servidor 2 é o IP final 51. Funcionou, não funcionou? Por que funcionou? Está na mesma rede IP e na mesma VLAN. Nesse caso, VLAN 1. Agora, olha o que acontece se eu tentar pingar o servidor 1, que é o final 50. Observa que já não pinga mais. Professor, mas está na mesma rede IP, 192.168.0. Muito bem, mas agora está num domínio de broadcast diferente, ou seja, está em uma outra VLAN. Professor, eu quero aprender a fazer essas VLANs se comunicarem. Coloca aí embaixo nos comentários, hashtag VLAN, que aí eu sei que vocês querem esse conteúdo e aí eu vou produzir um conteúdo a esse respeito. Entendido, pessoal? Então, gravem isso. VLAN representa um domínio de broadcast que na prática vai representar uma subnet IP, uma subrede IP. O resultado final da nossa aula de hoje. Tá vendo lá? As máquinas financeiro 1 e 2 na VLAN 10, recepção 1 e 2 na VLAN 20 e os dois servidores na VLAN 30. Vou lá no switch 1, show, VLAN, brief. Olha lá, ó. VLAN 10 financeiro, VLAN 30 servidor, VLAN 10 com as portas Ethernet 0/1 e 0/2, a VLAN 30 servidores com as portas Ethernet 0/3 e 1/0. Show? Agora vamos lá no switch 2. Show, VLAN, brief. VLAN 20, chamada recepção, e lá tem as interfaces Ethernet 0/1 e Ethernet 0/2. Mais uma vez, obrigado a todos e não se esquece, ativa o sininho, compartilha e se inscreve no canal. Valeu!